nossa primeira videoaula será uma videoaula de revisão dos assuntos passados, um assunto muito importante que a gente viu durante nossas aulas em sala de aula, que foi potenciação de números naturais. Potenciação é uma forma de abreviar a multiplicação de vários fatores. Por exemplo, se a gente tem esse exemplo aqui, onde o 5 se repete multiplicando um ao outro, a gente tem que o nosso 5 se repete 5 vezes. Então, a base, que será o número de baixo, será 5, pois é um número que se repete. E a quantidade de vezes que esse número se repetir será o expoente. No caso, esse número 5 se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o expoente será 5. Que vai nos resultar em 3.125. Ou seja, eu posso multiplicar esse 5 vezes, ou eu posso fazer desse jeito. Uma base elevada a um expoente que resulta o mesmo valor. Vamos pegar outro exemplo. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Estão vendo? Nessa vez, o 4 será a base e o expoente será 4. Por quê? Porque é a quantidade de vezes que o 4 se repete. Nesse caso, o 4 está se repetindo 1, 2, 3, 4 vezes. Isso vai dar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. E como é que a gente chama essas potências? Como é que a gente lê essa e essa potência? Quando a gente fala a base, diz apenas o número. Ou seja, eu tenho 5 no expoente, a gente tem uma relação de ordem. Ou seja, nesse caso, a gente lê 5 elevada à quinta potência. Nesse caso, a gente lê 4 elevada à quarta potência. Só que existem dois casos que possuem um nomezinho especial. Quais são eles? São esse exemplo aqui e esse. Onde o expoente 2 a gente chama ao quadrado e o 3 a gente chama ao cubo. Posso chamar de segunda potência ou de terceira potência? Pode, mas usualmente a gente chama 3 elevado ao quadrado ou 4 elevado ao cubo. A base pode ser outro valor, pode ser qualquer valor. 3 elevado ao quadrado é o 3 se multiplicando a quantidade do número do expoente, ou seja, o 3 se repete duas vezes. 3 vezes 3, 9. O 4 vai se repetir, que é a base, 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Continuando nossa videoaula, a gente tem algumas propriedades dessa potência, dessa operação potência. Que são 5 propriedades que eu destaquei para vocês e vou apresentar um pouco delas. Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Quando a gente tem uma multiplicação de potências e essas potências têm a mesma base, a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Ou seja, vamos ver um exemplo. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. A gente vai conservar a base é o nosso número 2, e somar os expoentes. 2 mais 3. Repete a nossa base e somou os expoentes. 2 à quinta. Isso vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vamos ver outro exemplo? 3 à oitava vezes 3 à quinta. A gente vai conservar a base e somar os expoentes. 3 à 13ª
potência. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Ou seja, aqui a gente teve o produto, a multiplicação, aqui a gente tem a divisão. Na divisão, a gente segue da seguinte forma. A gente novamente conserva a base e ao invés de somar os expoentes, a gente vai subtrair os expoentes. Por exemplo, 2 à terceira dividido por 2 à terceira. 2, 3 menos 3. 2 elevado a zero potência. E isso dá 1. Ou seja, qualquer número que eu elevar à potência zero, o resultado será 1. Outro exemplo. 4 elevado à quinta dividido por 4 elevado à segunda potência, ou 4 ao quadrado. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2. 4 sobre elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo. Seguindo nas nossas propriedades, potência de potência. Nesse caso, a gente vai conservar a base novamente e multiplicar os expoentes. 2 à quinta. E fora desse parênteses, eu tenho outra potência, eu tenho outro expoente, elevado à terceira. Ou seja, para a gente eliminar esse parênteses, a gente basta multiplicar os dois valores dos expoentes. Conserva a base, 2, e multiplica 5 vezes 3, 2 à 15ª potência. Outro exemplo, 3 ao quadrado elevado à terceira potência, elevado ao cubo. Conserva a base 3 e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. 3 elevado à sexta potência. Quarta propriedade, potência de um produto. Nessa propriedade, a gente vai atribuir as bases ou ao produto que está dentro do parênteses. Vamos pegar, por exemplo, 6 vezes 5 elevado à segunda potência, elevado ao quadrado. A gente vai atribuir a cada valor dentro do parênteses o expoente 2. Vai ficar 6 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ou esse outro exemplo, 2 vezes 3 vezes 4 elevado ao cubo. Vai ser 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao cubo. Na quinta propriedade, a gente tem divisão de potência de mesmo expoente. Ou seja, a gente tem uma divisão 5 dividido por 5, onde a gente tem um expoente fora do parênteses. Eu vou atribuir a cada valor dentro do parênteses o expoente 2. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado. Outro exemplo. 3 dividido por 2 elevado ao cubo. Vai ser 3 ao cubo dividido por 2 ao cubo.